Então vamos para mais uma questão bíblica aqui. Esses dias eu estou martelando muito nesse conceito aqui, porque tem algumas lives no TikTok que está confundindo a mentalidade das pessoas. Primeiro ponto, essa questão de casamento, divórcio, já foi martelada por séculos na igreja. Então, agora tem surgido uns caras aí desigrejados, que gostam de ser chamados de pastores, ou seja, não repreendem quando lhes chamam de pastores, mesmo não sendo eles, gostam disso. Fazem live só por conta disso, para bater metas, para ganhar metas diárias lá do TikTok, só por dinheiro. Ou seja, essas pessoas não estão interessadas em ensinar, elas estão interessadas em ganhar notoriedade, né? E isso daí já é um engano do coração dessas pessoas. É por isso que Deus não dá sabedoria a elas, e elas ficam igual barata tontas ensinando o que não deve, né? E acham-se sábios. A gente tem que lembrar lá de 1 Timóteo 6,9, né? Que algumas pessoas, elas se consideram sábias, mas têm a mente cauterizada. Não adianta você falar para ela que está errado, porque ela já gostou daquele tópico, que aquele tópico engrandece, enriquece ela fica em destaque. E ela ainda acredita, né? Essas pessoas ainda acreditam superficialmente na sua fé, né? Porque afinal acham que está ajudando quando está atrapalhando. Entenda uma coisa: um versículo mal encaixado, mal aplicado na vida de alguém, você destrói uma vida. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Ninguém está falando que as pessoas que traem precisam se separar, tem que se separar porque o texto diz isso. Ninguém está falando que as decisões que as pessoas devem tomar, mas você precisa olhar o contexto do que está sendo dito. Aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras e tal, Jesus partiu da Judéia para o território da Judéia. Seguiu muitas multidões e os curou ali. E ali chegaram os fariseus, né? A fim de experimentar, e perguntaram: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por que os fariseus fazem essa pergunta? Você percebe que a narrativa de Jesus aqui, ela está aplicada totalmente ao judaísmo. Aqui não tem gentios aqui ainda. Aqui são fariseus questionando acerca de entendimentos de lei para Jesus. Não tem nada a ver com a graça, né? Graça é perdão de Cristo, que não tem limites, o perdão de Cristo. A pessoa errou, se arrependeu. Se a pessoa que mata se arrepende, pode ser perdoada por Deus. Ela pode não ser perdoada no tribunal humano, mas por Deus ela é, tá? E Deus se perdoa, lança os seus pecados no mar do esquecimento. Então qualquer pecado pode ser neutralizado e ser recomeçado de novo, uma nova vida. Isso que é a graça. Mas aqui na lei, os próprios que viviam da lei estavam deturpando a lei. Então esses fariseus tentaram pegar uma ação de Moisés contra Jesus. Olha só. E Jesus é um tipo de Moisés, né? Ele é o cara que Moisés profetiza, que viria um profeta semelhante a ele, a esse cara escute ele. Tá lá no Antigo Testamento, lá no início. Mas esses caras estão confrontando um cara semelhante a Moisés. Vieram alguns fariseus experimentaram, perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa palavra repudiar, vocês têm que entender o seguinte: ela tem um termo original, tá? Da onde foi tirada a palavra. Porque se você, por exemplo, é igual o Salmo 110, versículo 1: disse o Senhor ao meu Senhor. Ué, quem são esses senhores aí? Aí você vai perceber que na narrativa tem dois nomes para senhores. Um é Adonai e o outro é Adoni. Então você consegue entender que são senhores distintos, tá? Um é Deus e o outro é o Messias, tá? Ali. Então ali Davi o chama de Senhor, e as pessoas questionam: mas como é que ele é filho de Davi e o Davi o chama o Senhor? Porque ali está mostrando que o Messias ele é anterior a Davi, ele existe antes, tá? Então por isso que tem isso aqui. A palavra deixar ir, apolui, repudiar, mandar embora, libertar, deixar ir, né? Deixar livre, tá? É lícito repudiar, ou seja, versículo 3, mandar embora sua mulher por qualquer motivo. Eles já faziam isso, tá? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher?
Jesus se mostra muito mais sábio e mais puro. Jesus diz: vocês não sabem, vocês não têm lido que Deus no princípio fez um homem e mulher e disse, por esta causa, né, porque fez o homem e a mulher, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se você lembrar lá no princípio, Deus tirou a Eva da costela de Adão. Então a mulher depois ela se une com o mesmo homem que ela veio da costela dele, e eles se tornam uma só carne. Carne da minha carne, foi o que Adão disse. Osso do meu osso, carne da minha carne. Ou seja, essa costela que falta voltou para Adão, né? No convívio matrimonial deles. Dali deram gerações de filhos. Tá? E algumas pessoas pensam que Deus é mau. Adão, após pecar, ainda viveu 930 anos. Que Deus ruim é esse? Que fez o homem viver 930 anos, teve filhos e filhas e netos e mais bisnetos, mesmo tendo jogado a humanidade toda na lama. Porque Deus é amor, porque Deus não é porque errou que Deus vai destruir aquilo. Deus sabia que ia colocar, que eles iam comer, mas Deus não mandou eles comer. Deus deu a ordem. Deus sabia, Deus sabe todas as coisas. Se Deus fizer as coisas que eles não precisam saber, nunca vai existir isso, porque ele sabe todas as coisas. Ele não pode ocultar a sabedoria que ele tem, ocultar-se dele mesmo. Então, se Deus fez aquilo ali, sabia quanto tempo Adão viveu no paraíso antes de pecar? Ninguém sabe. Quantos milhões ninguém sabe. Só se sabe que quando ele, com a natureza mortal, ele ainda vive 930 anos. Tá? O segundo homem mais velho da Bíblia. O primeiro foi Metusalém, em 960. Então depois, isso é tão verdade que Deus lá na frente reduz a idade do homem para 120. Por quê? Porque Deus não queria mais contender com o ser humano. Então existem contextos demais mostrando que de fato os homens viviam essa idade toda. Tá? O Adão só precisava não comer aquele pezinho de comigo ninguém pode que você tem lá na tua varanda, né, que aquilo é veneno, os outros plantam aquilo aí. É como se Deus falasse: cara, não come só aquilo ali é veneno. O resto da casa você pode comer a casa de chocolate, come tudo, come o planeta todo, só ali que tu não pode mexer. Mas é exatamente ali que a mulher foi tentada pela serpente, que a serpente representa a primeira maldade do mundo. O enganador surge como a figura da serpente, que é o dragão lá no Apocalipse. Diz que o dragão é a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, né? Tem dois nomes. Então, disse: por causa disso, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí, logo no versículo 7, eles vieram e replicaram: por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Olha que eles pegaram o que o Moisés permitiu. Você pode ver pela resposta de Jesus, respondendo Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, entretanto não foi assim desde o princípio. Olha o que eles estavam acusando Moisés de mandar, né? Quando na verdade não foi isso. O Moisés, ele fez aquilo porque ele percebeu qual era a dureza do coração dos homens. A dureza estava relacionada à maldade que eles estavam fazendo com as mulheres. O cara tira a mulher de dentro da casa dos pais. A mulher não estava passando fome, ela vivia com os pais. Com 12 anos, o pai do menino vai lá, negocia o dote e traz essa menina, uma criança de 12 anos, para casar com seu filho de 13. Tá? Então o cara tira a menina de dentro da casa dos pais, tá? E ela vem viver num contexto judaico, né? Com toda aquela pompa de usar véu, de não poder aparecer sem o véu para nenhum homem, está trancada dentro de casa porque não pode uma janela aberta, porque se ela tiver com o rosto descoberto dentro de casa e a janela estiver aberta, alguém contemplar, já é todo um problema, tá? E você tira a mulher de dentro, a menina de dentro da casa dos pais, ela se torna sua esposa, te dá origem a filhos,
E os caras querem mandar essa mulher embora por qualquer motivo. E ainda quer acusar Moisés. Moisés deixou. Aí Jesus dá um negativo. Moisés, por causa da dureza do coração de vocês, ou seja, para ajudar vocês, por causa da maldade de vocês, que Moisés vos permitiu, né? Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, essa dureza do coração deles, primeiro, se eles estão se baseando na questão de Moisés permitir, para eles não serem apedrejados. Por quê? Porque no momento em que você diz que você está mandando a sua mulher embora por qualquer motivo, né? Não sendo por porneia, depois a gente vai mostrar aqui, ó. Vamos continuar aqui para dar a explicação legal. Jesus falando, Jesus, eu filho de Deus, eu Messias, porém vos digo, quem mandar embora, quem repudiar a sua mulher, quem a polui, quem mandar embora sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, tá? Que é porneia aqui, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então vamos lá. Quem repudiar sua mulher não sendo por porneia, existe até uma questão aqui, por exemplo, do hermafroditismo, né? O homem casa com a mulher e quando descobre a nudez, vê que os órgãos dela não são como ele imaginava. Aí, de repente, podia se separar. Tem essas questões aqui. Relação sexualista, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relações sexuais com animais, impureza, aqui no finalzinho aqui, ó, idolatria. Todas essas palavras aqui, porneia, elas são encontradas em toda a Bíblia. Então, quando se usa a palavra relação sexual ilícita no grego porneia, significa que Jesus está falando o seguinte: eu, porém, vos digo, quem mandar embora sua mulher, não sendo por causa disso aqui, ou seja, por causa disso aqui, você pode mandar embora. Mas não sendo por causa de porneia, você não pode mandar embora. Porque aí você não tem uma desculpa, você não tem um motivo plausível para você mandar essa mulher embora. Porque o motivo plausível seria um adultério, uma fornicação, uma homossexualidade, sabe? Isso tudo ela vai descobrir no contexto do casamento. Porque ele poderia mandar embora em qualquer momento. Então, ele casou com a mulher, descobriu que a mulher tem ali prática de idolatria. Não condiz com a fé deles. A mulher fez relação com o animal, tá? Isso daqui eu tô dizendo por que ele faz, manda embora. Porque a mulher não tinha direito de mandar o homem embora. O contexto machista da época era esse aqui, que o homem podia pedir carta de divórcio, a mulher, com raras exceções, conseguiria isso, tá? É lógico que mulheres de Israel aqui, mulheres judeus. As mulheres fora do mundo, elas até estudavam, né? Essas mulheres eram impedidas até de estudar, cara. Se você olhar o contexto judaico, a vida dela era voltada para os filhos, né? Principalmente os filhos homens tinham mais direito, às vezes, mais direito dentro da casa. Porque se tem um filho homem, olha a importância da mulher no cenário, você tem que entender a importância da mulher no cenário dos homens e o que os homens faziam com essas mulheres. As mulheres era quem ia dar luz ao orgulho deles, que era ter um filho homem. Não ter filho era terrível para eles. Então, você tem que ver a cultura judaica, como que funcionava, tá? Isso aqui tratando-se de judeu, não está falando de igreja aqui. Então, mas aqui você tira um princípio. Você não pode mandar embora, a não ser por uma coisa, né? Uma coisa que... É lógico que aqui, se uma mulher ficasse no portão sem o véu, para ele já era como adultério, mandava embora. Havia um motivo. Se a mulher conversasse com outro homem, ela estava transgredindo as leis judaicas. Ele podia mandar embora, entende? Por quê? Porque ela está desrespeitando coisas desrespeitosas também, era o motivo. Está desonrando aquele homem, tá? Então, para você entender o que também pode acontecer hoje. Pô, eu tô aqui em casa, a mulher tá lá no baile lá. Eu não sei se ela me traiu ou não, mas só em ela me desrespeitar, porque o homem é o cabeça da mulher. Não quer dizer que o homem vai ser o cara
machista que a mulher tem que ser tudo do jeito dele, não, mas ele é o cabeça. Ele é o cabeça e ele que é a autoridade, né? Porque nesse sentido o cara se sente desfigurado. Agora ele também tem que se dar o respeito. Ele como autoridade, ele não pode fazer a mesma coisa. Ele está lá no meio da farra enquanto a mulher, né? Porque a mulher é o vaso mais fraco, você tem que cuidar dela como se cuida da igreja, diz lá nos textos mais do Novo Testamento. Então você tem que ver o que se trata, como tratar, né? Como se tratar a mulher, como vaso mais frágil, né? A intimidade, ela é a prioridade da mulher, entende? Então, tipo, como vaso mais fraco, como peça mais fraca. O homem é bruto, né? O homem não vai esculhambar a própria esposa em sua intimidade, né? Porque tem homem que é um animal, entende? Aí vai causar inflamações na sua própria esposa, vai causar problema. E imagina esses caras aí anabolizados aí. Rapaz, se o cara não for gentil, filho, é só uma vez só e a mulher nunca mais quer saber do cara. E aqui você percebe o texto. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério, que casar com a repudiada comete adultério, ou seja, ele mandou embora ela, mandou embora. Moisés permitiu dar carta de divórcio. Eles não davam carta de divórcio. Eles mandavam ela embora, porque com a carta de divórcio vinha o dote. Tinha que dividir o dinheiro. Não é justo a mulher voltar para casa dos pais com a mão na frente e outra atrás. Então o cara tinha que dar o dinheiro, só que o divórcio era custoso. Talvez até vergonhoso, porque chegava diante de sacerdotes, apesar que os sacerdotes eram tudo corrompido também, tudo comprado. Agora, a pergunta é a seguinte, esses caras faziam isso para ficar sozinhos? Ah, lógico que não. Porque eles não podiam casar com mulheres de outros povos, eles casavam e não eram apedrejados. Eles faziam tretas ali, eles tinham tretas com o sacerdote para conseguir as documentações, para poder casar-se de novo. Ou seja, de alguma forma eles conseguiam. E, lembrando, existe contrato de divórcio, mas não tem contrato de casamento. É possível que tenha tido um contrato lá e ficava de posse do homem esse contrato de casamento. Então eu não sei nesse contexto aqui como ficava essa situação, de como eles conseguiam obter outra mulher. Entende? Eu só sei que aquela que ele não queria por motivo qualquer dele, seja, ficou feia, ela não tá bem, não tá, sabe, ele tá meio cheinha, agora eu vi uma mais bonita. Era assim que tava, a situação não tava desse jeito. Eles mandavam embora por qualquer motivo. Quando Moisés permitiu dar carta de divórcio, não foi porque ele queria que as mulheres acontecesse isso não. Os homens estavam fazendo isso, mas entenda uma coisa. Se continuasse da mesma forma, os homens continuariam pecando, continuariam fazendo isso. E só as mulheres estavam sendo injustiçadas. Ou seja, eles mandavam embora, mesmo sem a carta de Moisés, eles mandavam embora. Moisés concedeu a carta para que as mulheres pudessem casar com um homem de verdade, não com esses perrapados Zé Ruela. Entende? Então, esses caras viviam caçando mulher. Moisés deu carta de divórcio, então... Aí eles foram questionar Jesus. Ou seja, quando você vai questionar uma coisa, é porque você não tem certeza do que você está fazendo, irmão. Entendeu? Um fariseu hipócrita vai questionar uma coisa, ou talvez eles queriam repreender o povo, mas não sabia. Jesus deu uma lição para eles aqui. Jesus ensinou a eles aqui, ou seja, um caminho perfeito. Vocês estão sendo mau caráter. Entende? Quando Jesus vem falar de Corban, que era aquele acordo entre que o cara não queria cuidar dos pais. Olha a mediocridade. O sacerdote, por sua vez, que era o cara que era para aconselhar, era um outro ser ridículo que aceitava dinheiro para poder o Corban, era para o cara, dava aquela oferta, né, como Corban, pegava uma parte desse valor para ele, uma parte ficava para o sacerdote, era um acordo, né, de cavalheiros, idiotas, mas de cavalheiros. E o que acontecia? O cara ficava livre de cuidar dos pais. Ou seja, como é que ia viver os pais idosos? Meu irmão, o pai que cuidou de você desde pequenininho, o cara tá negociando para não cuidar de você. Aí que tipo de sociedade era essa que existia lá naquela época? E aqui, eu, porém, digo que repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério.
e o que casar com a repudiada comete adultério. Por que Jesus dá essa resposta? Porque era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam casando com outra, e Jesus estava mostrando para eles, ó, vocês estão mandando embora, né, e estão casando com outra. Mesmo com carta de divórcio, já estavam cometendo adultério, porque eles estão mandando embora por qualquer motivo. Sem a carta de divórcio, pior ainda, porque a mulher não podia casar-se de novo, vivia uma vida sofrida. Agora, a ideia que os caras têm hoje é que o cara é traído. Olha só, o que estão pregando aí? O cara é traído, sofre uma traição, aí a mulher dele casa com outro. Eles estão dizendo que o casamento é vitalício. A mulher dele casa com outro. E o cara que sofreu o primeiro agravo de ser traído, ainda vai ter que sofrer o segundo agravo de viver a vida toda sem ninguém, porque na mente desses indivíduos, o casamento é vitalício. Vê se isso se conforma com esse texto aqui, não tem lógica, tá? Porque se os judeus que viviam pela lei, que era mais severo, podiam-se, por conta de relações sexuais ilícitas, né, por conta de porneia, repudiar suas mulheres, né, possivelmente casar-se de novo, lógico, porque ninguém é doido. Eu vou mandar uma mulher embora e vou ficar sem ninguém, sem ajudadora? Porque não teria problema nenhum, cara. Se esse cara já teria sim um problema, porque ele tirou a menina de dentro da casa dos pais dela, mandou ela embora, tá bom, ela voltou para a casa dos pais dela. Coitada, ela não vai poder mais casar, porque ela tá ligada a ele pela lei. E ele também não. Tá, mas tudo bem, os dois sofrem um agravo. Ela muito mais, né? Ela muito mais, porque ela volta para casa dos pais, né? Não sei como é que vai ser o cuidado delas lá. Para a mulher as coisas mais difíceis, questão de trabalho, de estudo não tinha. E aí ficava mais difícil, ia ser um fardo para o pai, né? Mas para ele na condição aqui, tu acha que ele ia viver na carne aqui sozinho, sem se prostituir, sabe? Sem cobiçar a mulher do processo? Não ia. Então, quando Jesus está dizendo aqui, ó, o que repudia sua mulher, não sendo por isso, mesmo dando carta de divórcio, mesmo dando certinho dentro da lei de Moisés, casasse com outra, tá cometendo adultério, porque tá mandando embora por qualquer motivo. Não tá mandando embora porque a mulher fez alguma coisa grave. É isso que Jesus está falando. Vocês não estão mandando a mulher de vocês embora porque ela fez isso errado, não. Vocês estão mandando por qualquer motivo. Vocês estão sendo ruins. Essa é a dureza do coração do homem, entendeu? Agora, Moisés deu a carta de divórcio em benefício das mulheres, porque o coração duro deles estavam prejudicando elas. Ou seja, eles arrumavam outra mulher, e às vezes até mais de uma, tá? E ela ficava sozinha. Quem deveria ser apedrejado aqui nessa história? Quem deveria? Eles, porque eles estão em adultério, entende? A carta de divórcio fez com que eles não fossem apedrejados, né? Porque eles não fossem apedrejados. Por quê? Porque se tem a carta de divórcio, é uma permissão ali por Moisés, né? Que é um profeta respeitado. Eles se achavam no direito, então, de fazer, não, tem a lei aqui, vamos resolver tudinho pela lei. E ali não tinha como condenar eles. Agora, se não houvesse a carta de Moisés e eles fizessem aquilo, ele e quem casasse com ele seria apedrejado. Essa é a lógica. Porque aqui eles não... Aí tenho certeza que se não houvesse a carta de divórcio, muitos seriam apedrejados. Muitos. Só que no contexto da época aqui, você entende que sempre o sacerdote ia arrumar uma maneira de ajudar esses caras a não passar pela pena capital. Porque pela lei, tanto o homem quanto a mulher teria que ser apedrejado. Não a esposa dele aqui, que estava sendo repudiada, mas a mulher que casasse com ele. Porque ele está preso pela lei, tá? Então vem uma outra mulher que também devia estar preso por outra lei, ou solteira, casasse com ele. Solteira não ia. Não ia porque casavam-se muito jovem, com 12 anos. Mas solteira não ia. Só não sei que fosse repudiada, ele seria morta. E casasse com esse cara, morriam os dois. Então é bem nítido que Jesus está falando, que a maldade deles estava nisso. Eles estavam cometendo injustiça, entende? Mesmo dando carta de divórcio para aquela mulher, ainda assim a mulher ainda estaria sofrendo um agravo. Sabe por quê? Porque os caras podendo casar os seus filhos com uma mulher virgem, né? Casar os seus filhos com uma mulher virgem, não tem como casar-se adulto de imediato. No princípio, o casamento era com 12 a mulher e com 13 o homem. A menina não tinha direito de escolher. Não tinha direito de escolher o marido.
A não ser que ela tivesse 13 anos, assim, mais ou menos, que passasse a idade, ela poderia dizer não àquele ali. Aí o pai ia e arrumava outro, tá? Então não era um casamento como o de hoje, gente. Hoje em dia o pessoal se gosta e casa. Lá naquela época não. Era totalmente diferente. E tem gente que tenta fugir desse contraste, né? No versículo 10, disseram os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Os próprios discípulos, por que eles dizem isso? Talvez, tem alguma coisa que pode não estar na minha mente aqui. Exatamente por isso, porque o casamento era arranjado. E se eu não gostar dessa mulher? E se essa mulher não for a pessoa que eu gosto? Eu não tenho outro. Eu casei, mas foi meus pais que quiseram. Porque da mesma forma que a menina era tirada de casa, o pai também concedia o filho. Entende? É lógico que o pai, eu acho, eu não sei, muitos poderiam pensar em acordo financeiro e lascar a vida do filho. Casar ele com a princesa Shrek. Entende? Uma Fiona. Então, tipo assim, eu não sei como é que é a situação. Eu só sei que até nas questões de vida judaica, o pai poderia até vender a filha para pagar dívidas, vender e prestar a filha como escrava, né? É um monte de um monte de coisas que não tem nos dias de hoje, tá? Você precisa entender a doideira que é. Se a mulher trabalhasse, o dinheiro dela era pro marido. Não tinha essa liberdade que você tem na sociedade de hoje. Então você precisa entender o profundo aqui. Então os discípulos, então não é se essa é a questão, não é como não convém casar. E Jesus responde: nem todos são aptos a receber esse conceito. Nem todo mundo pode viver sem casar. Que Jesus está dizendo aqui. Mas aqueles a quem é dado, ou seja, aí ele começa a explicar a forma humana. Há eunucos de nascença. Eunuco, aquele cara que aí você tem aqui, ó, superintendente de um dormitório, camareiro, mordomo, era o cara que os eunucos geralmente eram castrados, tá? Mas esse que Jesus está usando um exemplo, eunuco de nascença, era o cara que nasce, ele tem os seus órgãos genitais, mas ele não tem vontade de se casar, tá? Talvez possa até ter alguma vontade de relação, mas para ele não, ou não tem vontade de se relacionar, não tem vontade de ter intimidade. Não significa que o cara não seja homem, mas ele nasceu com esse conceito, né? Com essa natureza. Há outros a quem os homens fizeram tais, ou seja, esses são os castrados. Foram castrados para cuidar dos haréns das mulheres lá, para que não se contaminasse com as mulheres. Possivelmente esse cara virava homossexual. Possivelmente, ou não, né? E há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Olha só, o cara se fez eunuco por causa do reino do céu. Ou seja, ele não se castrou, tá, gente? Porque a observação é bem clara que eles fizeram eunucos por uma meta: alcançar o reino dos céus. Ou seja, eles tinham um desejo sexual, mas eles mortificaram esse desejo por meio de oração, jejum e busca e pregação do evangelho. Eles mesmos decidiram: não quero ter mulher. E ali com o tempo o cara consegue viver sem ter uma esposa. Então quem é apto para admitir, admita. Olha só. Imagina se eu quisesse ser padre. Rapaz, eu tava lascado, porque eu não sou apto a admitir isso. Eu não tenho a natureza. Então quando a igreja católica convida o cara para ser padre, o cara que se acha, ele tem que se achar apto para isso aqui. Senão vai dar confusão. Tá? Aí termina o contexto, trouxeram algumas crianças e tal, para que ele pusesse a mão, entendeu? E ali Jesus fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, das crianças, dos inocentes, das inocentes, né? Criancinha, deles é o reino dos céus. Ou seja, eles herdam o reino dos céus porque são crianças, porque se morrerem dessa forma, não tem mentalidade adulta, não tem... Deus não vai subjugar pecado sobre eles, entendeu? Então são crianças, e muitas dessas crianças nascem em contextos sociais opressores, países opressores, né, com religiões macabras que oprimem, e aquela criança acaba de repente fazendo uma maldade, mas porque ela sofreu um agravo, Deus não vai condenar essa criança porque ela é inocente, tá? E Jesus já deixou bem claro: dos tais é o reino dos céus. Você percebe todo um contexto aqui bacana. Aí você pega hoje, os caras querem trazer isso aqui para a igreja. Eu perguntei: cara, se chegar um casal,
no terceiro casamento, quarto casamento que seja, se converter, o que vocês fazem? Manda se separar? Não, tem que se separar. Se eles quiserem se separar, irmão, não se cobra do mundo a fé que eles não tinham. Não se cobra do mundo o entendimento, porque Jesus foi bem enfático, o que é nascido da carne é carne. Não tem como se inclinar por espírito quem não nasceu do espírito. Então como é que você vai jogar um fardo sobre alguém? Agora, justificados por fé, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual é a condenação? O adultério seria a condenação. Não há. Quem está em Cristo, quem se converteu, foi apagado. Os pecados são lançados no mar do esquecimento. É dali para frente a nova criatura. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Com que parte que esses caras não entendem o básico do evangelho? É o princípio básico e o fundamental. Não, tem que se separar. Não, irmão. Entenda, Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus, do Filho. Deus fez isso. A gente estava sob domínio de Satanás. Como é que você vai cobrar comportamento de fé de quem estava sob o domínio de Satanás, se o que é nascido da carne é carne? Então esse cara nem sequer tem o Espírito Santo para entender isso, gente. E ficam pregando um monte de heresia. Por quê? Porque acreditam que são sábios. São os tolos. São tolos. Aí você vai, outro dia o cara falou que o Espírito Santo era o próprio Jesus. Aí eu perguntei, por que Jesus falou que ele me glorificará? Porque falaram que é meu. Como é que ele é o próprio Jesus e glorifica ele mesmo? Calou a boca no mesmo instante, porque a palavra foi uma martelada só. Foi, como diz aí, Tramontina, né? Corte Tramontina. Nunca mais pregou isso. Os caras vão pegando picuinhas do evangelho para jogar na rede social para causar. Deus existe, me prove. Tá, eu vou ficar igual um idiota lá, provando para um cara que não quer Deus, que só quer like, e eu vou ficar ali perdendo meu tempo. Ah, pelo amor de Deus. Querem usar a minha fé para fazer eu perder a paciência, perder tempo, para mim poder ficar ali nutrindo a live do cara que não quer nada com Deus, ele quer confusão. E tem uns que atiçam confusão contra os cristãos. A gente às vezes tenta para defender a causa das pessoas, mas a pessoa está querendo fazer maldade com a gente. Porque são pessoas que foram oprimidas por fanáticos religiosos e acha que todo cristão é assim. É assim que está as redes sociais. Tá? Então não tem como você cobrar um comportamento cristão de quem não era. E chegamos ao fim aqui do estudo. Eu tenho certeza que está bem aplicado o estudo aqui. Pode ser que existam coisas a mais aí para ser acrescentada. Lógico, sempre tem alguma coisa que você não viu. Mas é isso aqui, o estudo é isso aqui. Agora, a pessoa cometeu o adultério, se arrependeu. Comece sua vida desde o início. Comece a sua vida de forma correta. Vai e não peques mais. Aí o cara fala assim, não, mas Jesus não mandou ele voltar para a mulher adulta, voltar para o marido dela. Mas se ela é uma mulher adulta, com certeza o marido dela seguiu a vida dele. Ele vai esperar a mulher adulta voltar, ele mesmo não vai querer ela de volta. Então Jesus não mandou ela voltar para o primeiro marido, porque Jesus não se mete na vida dos outros. As decisões são deles. Porque Jesus fala assim, vai mulher adulta, volta lá pro seu primeiro, vai não peque mais, mas volta lá pro teu primeiro marido. Aí chega lá o cara, eu não te quero. Não, mas Jesus mandou voltar, mas eu não te quero. Entende? Não cabe a Jesus fazer essa conexão. Agora, se o cara quisesse perdoar ela, beleza, eles poderiam viver a vida feliz. E Jesus não ia mandar, não faça isso, não se junte. Não, voltou. O que acontecia lá em Deuteronômio 24, quando Moisés concede lá, vai falando de questões do casamento, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por quê? Porque ela é feia assim? Não, por ele ter achado coisa indecente nela. É o mesmo termo lá. Achou o que indecente? Relações sexuais ilícitas, achou alguma coisa que não condiz com a fé deles. E se lhe lavrar um termo de divórcio,
e lhe der a mão e despedir de casa, se ela saindo de sua casa fosse casar com outro homem, ou seja, ela casava com outro homem. A carta de divórcio tinha esse objetivo. E este a aborreceu, ou seja, esse que casou com ela, o outro que casou com ela, fizer uma carta também de divórcio. Ela continuou cometendo o agravo, né? E lhe der a mão de despedida de sua casa, ou se este último homem, se o último homem que a tomou por mulher vier a morrer, ou seja, ou ele mandou ela embora ou ele morreu, ela está livre da lei, tá? Então, seu primeiro marido que a despediu não pode tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança, né? Então você tem leis aqui sobre esse casamento. A mulher foi mandada embora pelo marido por um motivo lá, né, que estava dentro das circunstâncias da lei. Ela casou-se com outro, esse outro ou morreu, né, ou libertou ela da lei ali, ou mandou ela embora. Ela não pode voltar para o primeiro marido. É isso aqui, tá bem simples. Aí tem outras regras. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou, né? Então você percebe aqui que são leis que, inclusive leis de casamento que tem aqui em Deuteronômio, tá?